Kuno era um jovem garoto nascido em um mundo de fantasia, com a cicatriz do herói em seu rosto, o que é considerado incrivelmente raro, deixada nele por um cavaleiro sagrado. Mas o preço que ele teve que pagar por isso foi a perda de sua visão para sempre. Kuno nunca soube o que significava ver algo e frequentemente perguntava aos seus pais qual era a sensação de enxergar. Seu pai respondia que ver significa ser capaz de perceber cores, ver todas as coisas bonitas que Deus fez neste mundo, e que é uma coisa muito importante se você quiser encontrar uma linda namorada. Sua mãe, por outro lado, dizia que a perda de seus olhos não era nada comparada à cicatriz de herói que ele recebeu e afirmava que foi um pequeno preço a pagar. Ele frequentemente ouvia as empregadas de sua casa sentirem pena dele pelo fato de ser cego, o que irritava Kuno, que só queria ser tratado como um garoto normal de sua idade. Logo lhe deram uma instrutora de magia também, do que ele não era totalmente fã, já que não conseguia entender que bem isso faria uma pessoa que não pode ver. Uma das empregadas o guia até a sala onde sua nova tutora de magia estava esperando, e Kuno pergunta à empregada qual é o sentido de aprender qualquer magia se ele não consegue nem andar sozinho, e precisa de alguém para segurar sua mão o tempo todo. A empregada entende sua frustração e lhe diz que ele nasceu como o brasão da água em sua testa, o que significa que ele tem uma grande afinidade mágica, especialmente com magia de água, e se ele aprender a magia, pode fazer maravilhas pelo mundo e por si mesmo. Kuno não concorda muito com isso, mas decide não discutir enquanto a empregada abre a porta onde sua nova tutora, Jen, estava esperando por ele. A tutora de mágicas de Kuno cumprimenta Kuno calorosamente e se apresenta antes de começar a primeira lição. A lição acaba sendo bem fácil para Kuno, que imediatamente consegue molhar seu cajado com um feitiço simples. Jen o elogia por seus talentos, enquanto Kuno pergunta o que ele fez com a magia. Jen explica que ele apenas usou um feitiço simples de magia, que produziu uma bolha de água do tamanho de um globo ocular. Uma súbita realização atinge Kuno enquanto ele agarra seus olhos, o que assusta Jen, que pensa que Kuno é um daqueles militantes woke sensíveis, snowflakes, que não aguentam uma piada e adoram ficar ofendidos. Mas ele de repente exclama que se ele pode fazer bolhas de água do tamanho de um globo ocular, então ele também pode criar seu próprio par de olhos. Como ele conectou essas duas coisas é um mistério para mim, mas não se pode discutir com a lógica de anime. O tempo passa e agora Kuno não é tão emo quanto era antes, e começou a sentir coisas diferentes, e ficar intrigado com todos os diferentes tipos de comida e os diferentes aromas na sala. Ele começa a devorar alface, mas não tem ideia do que está mastigando, mas a empregada felizmente lhe conta tudo sobre aquilo, e afirma que tem se sentido muito melhor, já que fazer comida é muito mais gratificante do que antes. Ela começa a esfregar alguns mirtilhos no rosto dele enquanto ele tenta entender a sensação de tudo, mas logo sua professora chega para ensiná-lo, então ele é forçado a sair. Sua tutora, Flora, é uma verdadeira mamãe, e pergunta o que ele quer estudar hoje. Kuno responde que quer ler sobre história hoje, e quer ler sobre a história do Cavaleiro Sagrado Ryu. Flora fica um pouco surpresa, já que a única razão pela qual ele é cego é por causa desse Cavaleiro Sagrado, mas a empregada lhe dá o sinal verde. Flora se vira para Kuno e diz para ele avisar se sentir sobrecarregado ou incomodado em algum momento. Kuno diz para ela não se preocupar, pois ele quer aprender tudo o que puder. Logo ele aprende sobre a história de seu próprio mundo e como houve uma luta entre os demônios e os humanos, e estava indo muito mal para os humanos. Felizmente, um herói emergiu do lado da humanidade chamado Ryu, o Cavaleiro Sagrado, que finalmente conseguiu acabar com a tirania do Rei Demônio e trouxe paz à Terra mais uma vez. Ryu foi amaldiçoado pelo Rei Demônio, no entanto, e desde aquele dia, de cada geração em sua linhagem, alguém nasce aleatoriamente com algo faltando. Alguns nascem sem uma perna, alguns nascem sem os dentes e alguns nascem sem os olhos. Desde aquele dia, os humanos têm chamado as pessoas com deficiência de sua linhagem de reencarnações do próprio herói, já que possuem a cicatriz do herói. Kuno não concorda particularmente com essa ideologia, no entanto, pois acredita que é mais do que apenas a reencarnação de Ryu. Ele é a sua própria pessoa, e as habilidades mágicas que possui são suas, e não apenas emprestadas a ele por algum herói que já morreu há muito tempo. Ele pratica suas habilidades mágicas todos os dias, e continua melhorando, esperando um dia criar seu próprio par de olhos pessoal, o qual lhe foi roubado. Tudo isso tem um preço, porém,
já que praticar tanto consome muita mana e resistência. Ele cai no chão enquanto sua empregada o carrega de volta para dentro. Ele se levanta exasperado, pois a este ritmo, isso levará uma eternidade para conseguir seu próprio par de olhos, se não aumentar sua resistência logo. Sua empregada, Aiko, diz que talvez eles possam colocá-lo em algum equipamento igual ao de Sam Sulek, e talvez com algum treinamento de espada ele logo esteja forte o suficiente para lançar quantos feitiços mágicos ele quiser. Kuno concorda com isso, e Aiko imediatamente sai para encontrar um bom mestre de espada para ele treinar. No dia seguinte, Aiko encontra um velho mestre espadista chamado Oruro, que começa a treiná-lo. Ele passa pelo básico em seu primeiro dia, momento em que Jen também chega pronta para as aulas de magia. Jen está um pouco surpresa com o trabalho árduo que ele está colocando e pergunta se quer uma baixa, mas ele imediatamente larga a espada e prepara uma varinha para a próxima lição. Jen não está certa de quanta resistência lhe resta, então ela decide apenas verificar se ele reteve o que aprenderam na última lição. Kuno imediatamente conjura o feitiço, mas em vez de produzir apenas uma bola de água, ele acaba produzindo umas 10 bolas de água perfeitamente claras. Jen fica surpresa, imaginando como diabos ele dominou o feitiço tão rapidamente, e percebe que esse garoto é definitivamente diferenciado. Naquela tarde, Kuno recebe uma visita da capital real, que acaba sendo a própria princesa, chamada Miri. Desde o nascimento de Kuno, ela estava noiva dele, já que Kuno pertencia a uma família nobre e portava a cicatriz do herói, o que é uma grande coisa. Ela não gostava particularmente dele, no entanto. Desde a última vez que ela veio visitá-lo, ele estava sempre sendo um emo, não brincando com ela. Desde aquele dia, ela começou a temer o fato de que poderia ter que viver com um filho da mãe mal-humorado pelo resto da vida. Para sua surpresa, quando ela o viu desta vez, ele parecia uma pessoa completamente diferente, sorrindo calorosamente para ela, dando-lhe as boas-vindas à sua mansão. Ela pergunta imediatamente se aconteceu alguma coisa, já que ele parece diferente hoje, e ele responde que se apaixonou pela magia e encontrou um novo propósito em sua vida. Ele então pede desculpas por não ter prestado a devida atenção sempre que se encontraram antes disso, e afirma que tem muito para contar a ela sobre os novos desenvolvimentos, e imediatamente produz uma bola de água na frente dela. Ela fica imediatamente animada e impressionada, mas Kuno decide aumentar o nível, dar um show, e cria um arco-íris com a ajuda de sua bola de água, o que acaba sendo um sucesso total. Ele então pega a mão dela e mostra o jardim, onde trocam histórias sobre suas vidas. E logo, o sol começa a se pôr, e ela é forçada a voltar para sua carruagem e retornar à capital novamente. No dia seguinte, ele diz a Flora que quer aprender todos os maneirismos de um cavaleiro para poder ser um parceiro melhor para Miri, e até Flora fica impressionada com sua consideração e começa a ensinar-lhe toda a cortesia que deveria ser fácil para um nobre. Após sua lição, Jen também chega para sua aula e fica chocada ao ver a mudança no comportamento de Kuno, pois ele lhe dá um cumprimento muito formal e agradece por tudo o que ela fez até agora. Jen decide promovê-lo dos feitiços básicos e explica que agora eles podem seguir em frente e aprender sobre alguns feitiços mais complexos, que exigiriam que ele pensasse sobre todos os diferentes componentes de seu feitiço. Por exemplo, você pode alterar a viscosidade, a cor, a temperatura, entre outras coisas, e usá-lo de 1 milhão de maneiras diferentes. Ela então produz 2 bolas de água na frente dele e diz para ele tocar em ambas. Essas formas são algo com que ele já está familiarizado, então ele imediatamente as agarra e percebe que uma está morna e a outra está mais fria. Jen responde que alterações como essas são o que diferencia um mago do outro. Kuno parece entender o conceito e produz uma bola de água que depois cai no copo à sua frente. Ele então diz a Aiko para tomar um gole, o que a confunde um pouco, mas ela não o questiona e faz o que lhe foi dito. No momento em que ela prova a água, sua expressão muda. Ela diz a eles que a água tem gosto de suco de maçã. Jen fica absolutamente arrasada com isso, pois pensa em como levou uma noite inteira sem dormir para inventar uma coisa nova para ensiná-lo. Então, o mínimo que ele poderia fazer era não dominar isso imediatamente. Naquela noite, Kuno fica acordado em sua cama segurando uma maçã verde e uma vermelha, pensando em como ele pode entender o gosto e o cheiro de coisas diferentes, mas ainda assim ele não tem ideia do que é uma cor até conseguir encontrar uma maneira de entender, senão ele não será capaz de criar alterações mais finas em sua magia, muito menos um conjunto de globos oculares mágicos. No dia seguinte, quando ele estava sentado para o café da manhã, algo muda dentro dele.
Ele diz a Aiko que quer chá com leite sem o leite, o que é estúpido, mas Aiko não quer tirar sarro de uma pessoa com deficiência, então ela pede para ele pegar um pouco de água para ela. Ele produz uma bola de água no ar e a envia na direção dela, quando de repente percebe que foi capaz de sentir coisas diferentes por toda a sua vida. E se essas coisas forem o que todos os outros chamam de cores? Ele pega uma maçã verde e pergunta se esta maçã é vermelha, mas Aiko simplesmente acha que enlouqueceu e diz que é verde e não vermelha. Então ele pega uma outra maçã e pergunta se aquela maçã é vermelha. Aiko responde que ela é de fato de cor vermelha. É quando Kuno o surpreende ao afirmar que a bacia à sua frente tem 3 maçãs vermelhas e 2 verdes. Aiko fica chocada ao ouvir ele dizer isso, mas Kuno responde que ele tem capacidade de sentir coisas diferentes ao tocá-las. Ele acha que pode descobrir como cada cor parece para os seus dedos. Essa é uma grande melhoria, e Aiko corre imediatamente contar ao pai dele sobre o novo desenvolvimento. Ele pergunta imediatamente se Kuno pode ler livros, e Aiko responde que ele é capaz de traçar a cor da tinta no papel e ler dessa forma. Na manhã seguinte, ele começa a praticar sua magia mais uma vez e invoca uma enorme bola de água de cor vermelha, alegando que pode sentir a cor melhor se a fizer maior. Justo então, sua mãe o chama, o que quebra sua concentração, e a bola de água cai sobre eles, cobrindo-os com o líquido vermelho. Sua mãe desmaia na hora pensando que algo aconteceu e seu querido filho estava coberto de sangue, o que confunde Kuno. Mas Aiko diz a ele que a cor do sangue é vermelha também, e é por isso que sua mãe está tão assustada. Enquanto isso acontece, Jen assiste de longe pensando que os feitos que Kuno é capaz de realizar estão além de qualquer coisa que ela já viu antes, e se pergunta se esse garoto tem o talento para alcançar o título mais precioso do mundo e se tornar um mago cerúleo. Alguns dias se passam, e agora Kuno começou a estudar sobre hidromancia. Ele está tentando expandir seus horizontes para ver em que mais ele é bom. Mas Aiko não parece entender o que é hidromancia. Então ele tenta explicar a ela em termos muito simples que hidromancia é simplesmente usar água em uma tigela para prever o futuro ou encontrar algo que está perdido. Aiko pergunta imediatamente se ele poderia encontrar um noivo para ela. Mas Kuno diz para ela não se preocupar, pois ela é uma bela donzela no auge de sua juventude, e muitos homens gostariam de tê-la como noiva. Diabos, se ele não fosse um nobre prometido à princesa real, ele a teria tomado como noiva também. Ambos riem disso enquanto Aiko o lembra que ela é 10 anos mais velha que ele. Mas Kuno responde que idade é apenas um número no que lhe diz respeito. Justo então, Flora chega para as aulas e aplica o teste dele, no qual ele passa com louvor, com todas as respostas sendo muito aprofundadas, politicamente corretas e nada que pudesse fazê-lo ser cancelado no Instagram. Ele pensa sobre o fato de que ela basicamente ensinou a ele tudo o que podia neste nível, e fica preocupado com o fato de que ela pode ter ensinado a ele como chavecar as garotas, bem demais, já que ele tenta flertar com cada garota em que põe os olhos. Justo então, Kuno oferece um pouco de chá a ela e começa a tentar usar seu chaveco nela também, e ela se preocupa se ele pode acabar sendo arrastado para o movimento Me Too. Mas ela pensa que no geral é melhor, já que ele sempre costumava ser triste e sombrio. Agora, pelo menos, ele parece estar aproveitando a vida. Mais tarde naquela noite, Aiko diz a Kuno que eles precisam se arrumar, pois seu Lorde Pai quer encontrá-lo e o chamou à sua mansão. Ele se arruma imediatamente e logo os dois saem para a noite fria com uma tocha na mão de Aiko, enquanto ela reclama de estar com frio. Kuno decide fazer algo a respeito e usa sua magia para produzir 2 grandes bolhas de água. Mas, para surpresa de Aiko, a água é morna e macia. Ela pressiona contra o rosto, alegando que adoraria dormir em uma cama feita com isso. E Kuno diz para ela não se preocupar, pois isso é apenas um protótipo, e ele já está se preparando para muitos outros produtos. Ele então pergunta honestamente a Aiko se fez algo errado nos últimos dias e se seu pai está chamando porque está bravo com ele. Ele se lembra do último evento quando criou a bola de água vermelha que fez sua mãe desmaiar e seu pai ficou bravo com ele. Aiko diz para ele não se preocupar, pois ele tem feito tudo perfeitamente, então não deve haver motivo para seu pai estar chateado com ele. Logo eles chegam à mansão e rapidamente entram para se aquecer quando é recebido pelo mordomo da casa e seu irmão mais velho. Kuno fica muito feliz em ver seu irmão mais velho, pois não consegue vê-lo com muita frequência. Mas seu irmão lhe diz que eles não têm muito tempo, porque seus pais estão esperando na sala solar.
O irmão mais velho os leva até a sala e no caminho pergunta a Kuno se ele gostaria de segurar sua mão como guia, mas Kuno diz para não se preocupar, pois agora ele é capaz de sentir seu ambiente muito melhor e não deve ter muita dificuldade para manobrar por ele. Seu irmão pensa sobre a época em que Kuno sempre ficava em seu estado emo e ele sempre tinha que segurar sua mão para levá-lo a qualquer lugar, mesmo dentro de casa. Ele fica realmente surpreso com a quantidade de mudança pela qual Kuno passou em tão pouco tempo e lhe deseja o melhor. Logo, eles batem na sala solar e entram. Quando seu pai lhe diz que a senhorita Flora afirma que ensinou tudo o que tinha para ensinar a uma criança nobre e para a educação adicional, uma escola formal seria necessária. Kuno responde que realmente não quer ir para uma escola, pois não quer criar problemas para nenhum colega de classe ou professor com sua dificuldade. Além disso, ele afirma que tem planos próprios e decidiu qual caminho quer seguir, e isso definitivamente não envolve uma escola. Seu pai ri, enquanto meu pai teria chutado minha bunda se eu dissesse isso. Seu pai afirma que acha que educação formal é para os normes, pessoas normais. Mas como é obrigatório por lei para qualquer pessoa de ascendência nobre, ele teve que fazer um favor ao rei e criar uma exceção para Kuno. Kuno responde que já consegue sentir o cheiro de nepotismo, e seu pai lhe diz para calar a boca e aceitar o que lhe é dado sem tentar ser muito woke, militante. Com isso, Kuno chega às questões reais e começa a perguntar sobre sua mesada, alegando que merece um aumento, considerando que tem trabalhado tanto. Mas assim como um porco capitalista, seu pai recusa, alegando que na próxima vez que ele fizer qualquer graça como o incidente do sangue no jardim, ele vai cortar sua mesada por 6 meses seguidos. Sua mãe se intromete para mudar de assunto e traz o trem de volta aos trilhos. Seu pai se lembra exatamente por que chamou Kuno ali e lhe diz que, embora concorde com sua decisão de largar a escola, ele também precisa pensar em seu futuro com a princesa Mary. Como escolaridade é uma parte tão importante na criação de um nobre, ela pode enfrentar o ridículo pelo fato de que seu futuro marido nem sequer foi educado adequadamente. Surpreendentemente, Kuno entende tudo isso e concorda em ir para a escola, alegando que será um incômodo, mas ele não pode deixar a princesa ser ridicularizada por causa dele. Seu pai lhe diz para não se preocupar, no entanto, que com o poder do nepotismo e da corrupção, ele fez com que ele só precise ir à escola 5 vezes para fazer os exames finais de nível avançado e passar para se formar. Isso soa como uma situação em que todos ganham para Kuno, então ele concorda imediatamente. Seu irmão mais velho lhe diz para não se preocupar, e que ele não estará sozinho, já que tanto ele quanto a princesa Miri comparecerão ao mesmo exame também, então todos eles podem se formar juntos. Sua mãe fica muito animada com o fato de que seu filho frequentará a escola em breve, e imediatamente chama Aiko, pois terão que tirar várias medidas para seu casaco e outras peças de roupa. Antes que ele possa ir, seu pai chama Ishu de volta e lhe diz que enquanto Kuno estiver na escola, alguns outros nobres que os odeiam podem tentar se aproximar dele e da princesa Miri, e será seu trabalho garantir que nada dê errado. Ishu diz para ele não se preocupar, pois ele sempre estará com eles e garantirá que seu irmão mais novo esteja seguro. Na vez seguinte, a princesa Miri o visita. Ela fica animada ao saber que ele frequentará a escola com ela e diz para ele não se preocupar, pois ela o acompanhará e mostrará tudo. Kuno se pergunta em voz alta se outros nobres que estão apaixonados por ela não poderão gostar disso e ficar com ciúmes. Mas Miri diz para ele não se preocupar, pois isso não acontecerá. Kuno pergunta se ela não é popular em sua escola então, e é apenas mais uma solitária. Mas ela lhe diz que é obviamente muito popular por ser uma princesa e conhece pelo menos 5 garotos ansiosos para cortejá-la. Kuno pensa sobre o fato de que essas coisas podem se tornar problemáticas, então ele decide pegar um cajado mágico diferente para a autodefesa. Finalmente, o dia da partida chega e Kuno se prepara ao lado de Ishu, mas todos estão focados em Kuno, pois ele parece elegante com sua nova capa e uma nova bengala. Ele faz algumas poses antes de entrar na carruagem e então usa sua magia de água para cobrir as rodas da carroça com uma fina camada de água para torná-la mais estável e menos esburaca. Ishu fica bastante impressionado com as ideias de Kuno, enquanto Kuno está apenas feliz que suas habilidades mágicas tenham alguns usos reais na vida, ao contrário de um diploma em estudos de gênero ou antropologia.
Seu irmão relembra a época em que Kuno ainda era um garoto emo sombrio e caiu porque Ishu não estava prestando atenção e então começou a chorar como um bebezinho. Kuno diz para ele não se preocupar, pois ele não é mais essa pessoa e é forte o suficiente para sobreviver a toda a humanidade. Ishu começa a ficar um pouco preocupado, pois seu irmãozinho catarrento está começando a falar mais como um rei demônio do que como a reencarnação de um herói. Mas ele deixa seus pensamentos de lado quando finalmente chegam à academia. Kuno encontra Miri esperando por ele do lado de fora e imediatamente começa a flertar com ela, enquanto seu irmão mais velho fica parado desajeitadamente. Kuno logo fica um pouco sobrecarregado com toda a nova situação, pois consegue ouvir milhares de vozes e sentir a presença de centenas de estudantes dentro da escola. Ele pensa sobre como seu eu anterior teria recuado disso, mas sua magia lhe deu a confiança que precisava, e ele agarra as mãos de Miri e entra na academia. Ele imediatamente se torna o favorito das garotas, pois elas alegavam que o garoto novo parece mais com o príncipe das histórias do que um estudante. Enquanto isso, até a professora que deveria mostrar a escola para ele estava estressada, pois ouviu que Kuno era um garoto extremamente tímido, mas a realidade parece completamente diferente. Ela o chama e se apresenta como professora Cass, alegando que será sua guia hoje. Ele agradece a ajuda e se despede de seu irmão e de Miri, que prometeram almoçar juntos. Enquanto a professora lhe mostrava o local, ele não tinha ideia de que já havia feito um monte de inimigos entre os valentões que costumavam governar a escola, e eram os mais populares antes de sua chegada. Cass leva Kuno para uma sala de aula separada e explica que ele fará 5 exames para sua graduação, e geralmente há um intervalo entre cada exame. Mas como a escola recebeu ordens diretas de seu pai e do próprio rei para agrupar seus exames, Kuno responde seriamente que o rei e seu pai são besties, melhores amigos, e o que estão fazendo é um caso claro de nepotismo que ele não apoia de jeito nenhum. Cass afirma que não quer ser arrastada para nenhum tipo de confusão política e implora para que ele a deixe fora de seu ativismo woke. Ela lhe entrega a prova e diz que ele tem 2 horas para terminar o exame. Depois que o exame terminou, ele se encontra com Mary e vai comer alguma coisa. Antes que pudesse chegar à área de jantar, no entanto, eles são abordados pelo príncipe Lyle, que é o irmão mais velho de Mary, e está puto com o fato de que alguém mais popular que ele está na escola agora. Kuno sente Mary ficar tensa ao ver seu irmão, mas não tem ideia de quem está enfrentando no momento. Ele estava prestes a atacar, pois príncipe ou não, ninguém fala com sua futura noiva daquele jeito. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Ishu intervém e tenta dissolver a situação. Infelizmente, Lyle e seus capangas não parecem estar com vontade de conversar gentilmente e continuam tentando escalar a situação. Justo então, Kuno decide tomar o assunto em suas próprias mãos, enquanto usa secretamente sua magia para coletar todas as gotículas mágicas próximas e as puxa para as calças de Lyle, antes de alegar que o príncipe parece ter mijado nas calças. O príncipe fica furioso, mas envergonhado demais para dizer qualquer coisa enquanto se afasta para se trocar. Enquanto Ishu diz ao irmão para ficar quieto, pois ninguém pode saber que foi ele quem fez aquilo com o príncipe real do reino, Ishu continua quebrando a cabeça sobre o que pode acontecer agora que criaram uma inimizade com o 6º príncipe do reino. Mas Kuno realmente não parece se importar enquanto devora seu hambúrguer, enquanto Ishu reza para que eles passem nos exames sem mais contratempos. Enquanto isso, Lyle está puto com Kuno e está planejando sua vingança. Ele caminha ameaçadoramente pelos corredores da escola e os alunos estão todos com medo dele. Ele não poupa nem os professores e diz a Cass para voltar para a cozinha quando ela pede para ele fazer um pouco de silêncio nos corredores. De volta ao refeitório, Kuno pergunta a Mary e Ishu qual diabos é o problema de Lyle e por que ele nem tentou esconder seu ódio. Mary responde que ele provavelmente fez isso para manter seu status sob controle, porque tem medo de que ela o ofusque algum dia. Kuno está interessado na fofoca, ou no chá, e Mary lhe diz que Lyle é o 6º príncipe e ela é a 9ª princesa. Na hierarquia normal, ela está abaixo dele, mas como ela está noiva de alguém que porta a cicatriz do herói, seu status social está subindo rapidamente, e isso assusta Lyle. Mary lhe diz que agora que Kuno fez sua estreia social, os dois têm um status social mais alto do que Lyle, e ele está desesperado para se manter relevante.
Kuno acha toda essa coisa de política chata, e Mary lhe diz que mesmo se ele não fosse um mago, ou o portador da cicatriz sagrada, ela ainda estaria feliz em estar noiva dele. Kuno usa suas habilidades de flerte e diz que está feliz por estar noivo dela também, e na próxima vez que vir o pai dela, ele se ajoelhará diante dele em gratidão, embora nunca vá se ajoelhar diante de outro homem. Com isso, ele diz que deveria pedir desculpas ao príncipe Lyle por suas ações primeiro, mas tanto Ishu quanto Mary dizem para ele nem ousar, porque essa é uma ideia pior do que namorar uma garota que ainda é amiga do ex. Logo depois disso, é hora do exame final de Kuno, e ele treina sua magia com Jen antes de fazer o teste. Como de costume, ele invoca uma bolha de água, e Jen diz para ele mudar a sensação dela hoje. Kuno imediatamente usa seu poder para congelar a bolha, e quando Jen a segura, diz que parece uma maçã, o que não é realmente possível, mas as gostosas nerds estão sempre certas. Ela diz a Kuno para tocar muitas coisas para entender como elas são, e depois usá-las para alterar sua magia ainda mais. Em vez de usar essa chance para tocar nela ou na grama, Kuno vai e começa a mexer com um cavalo assim que chega à escola. Ishu sai e fica surpreso de ver Kuno agir de forma tão suspeita, mas decide deixá-lo com seus métodos. Justo então, Mary vem correndo para recebê-los, e Kuno age de forma extra-dramática, dizendo que como é o último dia que ele vai encontrá-la na escola, sente como se o mundo estivesse acabando para ele. Depois disso, ele entra onde Cass lhe diz que ele fará o exame final com o resto dos alunos. Kuno fica chocado ao ouvir isso e está bastante animado porque esta é a primeira vez que ele vai ter a sensação real de sua vida escolar. Ele então se vira para Cass e diz que sentirá falta de ficar sozinho com ela em sua sala especial, e ela não se incomoda muito com o quão inapropriado isso soa. Ela diz a Kuno que apenas o observará e lhe deseja boa sorte no teste. Ikshu comenta que Kuno parece ter se tornado muito próximo de Cass, e ele afirma, dizendo que conversaram muito durante os exames. Ele fala sobre como Cass fez o exame para ser professora seguindo um cara que ela amava, mas aquele perdedor falhou no exame e só ela passou. Agora ela é professora e ele é um vagabundo desempregado, e Cass não tem ideia do que está fazendo com sua vida. Tanto Ikshu quanto Mary ficam incomodados com a saúde mental de Cass depois de ouvir os tópicos sobre os quais ela está conversando com uma criança. Mas logo em seguida, alguns alunos os interrompem porque estão curiosos sobre Kuno também. Cass diz para ele se apresentar, e Kuno se apresenta como noivo de Mary e irmãozinho de Ikshu. Todos ficam impressionados com ele sem motivo algum, e Kuno diz que está muito feliz em ver que sua noiva e seu irmão mais velho realmente têm amigos, porque ninguém havia se aproximado deles até agora, e ele estava triste pensando que eram solitários. Ikshu diz a Kuno não zoar com eles desse jeito, e Mary fica envergonhada ao explicar que pediu a todos os seus amigos que a deixassem em paz para que pudesse passar mais tempo de qualidade com ele. Kuno pede desculpas por não perceber os sentimentos dela, e depois repete que está feliz que tanto ela quanto Ikshu tenham amigos. Ele não queria ser direto com eles e perguntar se eram solitários, porque isso seria rude, e a mamãe não criou um garoto rude. Ele estava quase pronto para dizer a eles que não há problema em não ter amigos, jogando a carta da simpatia e dizendo que ele está em uma situação ainda pior. Todos os outros são convencidos por sua atuação, mas Mary sabe que Kuno não tem problemas em não ter amigos, e ele confirma. Logo, é a hora do exame começar, e Cass diz a Kuno para parar de mexer com o pombo e ir para o seu lugar. Mary começa a levá-lo para o seu lugar quando, de repente, Lyle chega e empurra os dois. Ele está puto com Mary porque as notícias sobre o recente incidente de molhar as calças chegaram ao palácio, e até os servos estavam falando pelas costas dele. Lyle acha que todos aqui são iguais e devem estar falando mal dele pelas costas porque não tem coragem de dizer as coisas na cara dele. Ele fecha os punhos de raiva, mas então Kuno agarra sua mão de repente, apresentando-se ao príncipe. Ele diz que não teve a chance de cumprimentá-lo adequadamente no outro dia, mas realmente queria se dar bem com seu cunhado. A classe inteira fica atordada ao ver isso, porque ninguém ousa chegar perto de Lyle, exceto alguns puxa-sacos. Por outro lado, esta é a primeira vez que alguém cumprimenta Lyle assim, e ele não sabe como reagir.
Kuno aperta sua mão vigorosamente e Lyle não consegue se libertar de seu aperto, não importa o quanto tente. Ele age super woke e diz a Kuno que nunca lhe deu o consentimento para segurar sua mão ou falar com ele. Kuno, no entanto, ignora completamente esta declaração e diz que Lyle tem mãos realmente viris e ele quer as mãos em volta de sua garganta. Isso é demais para Lyle, e ele imediatamente se vira para Mary, perguntando qual diabos é o problema com seu futuro marido. Em vez de responder, Mary começa a rir porque nunca imaginou que Lyle pudesse corar daquele jeito. Lyle fica ainda mais envergonhado enquanto a turma inteira se junta a Mary, rindo de suas reações, e ele se vira para Kuno, ordenando que solte sua mão. Kuno finalmente o deixa em paz, e o assunto é resolvido pacificamente. Cass começa o exame e assim que termina, e as folhas de resposta são verificadas, ela anuncia que todos passaram no exame. Todos ficam felizes ao ouvir isso, e Kuno comemora por ter se formado com seu irmão e noiva. Mais tarde, naquela noite, ele parte para casa e se despede de todos. Todos ficam tristes ao se despedir do garoto peculiar e charmoso, e até Lyle parece ter mudado depois de conhecer Kuno. No dia seguinte, suas aulas de magia com Jen recomeçam e ela diz para ele criar um pequeno tufão. Kuno cria isso e então, sob ordem de Jen, ele o divide em 10 bolhas de água, colore-as e depois muda a textura. Jen fica satisfeita com isso, mas Kuno tem mais para mostrar. Ele diz que aprendeu algo novo recentemente, e então transforma uma bolha de água em um pombo branco que voa como a coisa real. Jen cai de joelhos, percebendo que Kuno é oficialmente um feiticeiro muito melhor do que ela e que ela vai perder o emprego de ensiná-lo, decide revelar esta verdade a Kuno durante a hora do chá e pede que ele se prepare mentalmente porque tem notícias chocantes para ele. Kuno manda Aiko embora, antes de perguntar a Jen se ela é uma deusa que veio de outro mundo para ensiná-lo e agora deve retornar à sua dimensão divina. Jen se diverte com essa ideia, mas não dá muita corda. Ela diz a Kuno que não tem mais nada para ensiná-lo e que ele já é melhor que ela agora. Kuno se levanta e diz que não quer deixá-la ir, porque os pequenos truques que ela inventou para mantê-lo ocupado e estender seu emprego o fizeram entender muito mais sobre magia do que qualquer aula normal faria. Mais do que isso, ele é agradecido porque ela foi a quem o inspirou a criar olhos usando magia. Ele está desesperado para mantê-la como sua professora e se oferece para aumentar o salário dela. Mas Jen é honesta por uma vez e afirma que foi superestimada, paga em excesso, todo esse tempo e agora não tem trabalho a fazer. Ela diz a Kuno que ele deveria arranjar um professor muito melhor do que ela para estudar mais, mas ele recusa. Ele diz que cresceu tanto por causa dos pequenos truques dela e exige que ela o engane ainda mais. Enquanto ele diz isso, animais feitos de água saem de todos os lugares e começam a se aconchegar em Jen, que fica ainda mais certa do fato de que seu papel na vida de Kuno acabou. Agora, com isso, ela deixa a casa de Kuno e decide se tornar uma feiticeira melhor depois de ser inspirada pelo trabalho duro e dedicação de seu aluno. Logo depois disso, Aiko diz a Kuno que até Flora se demitiu de seu emprego, porque o currículo está completo e Kuno se formou. Ela não esperou para se despedir, porque ficaria muito emocionada, e Kuno decide escrever uma carta de agradecimento para ela. Aiko diz para ele perguntar se ela tem um cervo bonito em sua mansão com mais de 1,80 m de altura, porque ela está procurando um noivo. Kuno pergunta a Aiko se ela realmente planeja largar o emprego e se casar com alguém. Aiko afirma dizendo que sente que Kuno pode cuidar de si mesmo perfeitamente agora, e é hora de ela se casar, porque o mercado de namoro depois disso é muito ruim. Durante o jantar, Kuno diz a seus pais que todos os seus professores se demitiram, e Jen lhe disse para encontrar um mago extraordinário para ensiná-lo a seguir. Ixio diz que o feiticeiro real Zu é bastante famoso recentemente, e sua mãe pode confirmar isso. O mago pede a seu pai para nomear o cara chamado Zu como seu professor, mas ele diz que não é assim que as coisas funcionam. Ele deixa claro que não pode chamar o feiticeiro real para ensiná-lo, e Kuno pergunta a seu pai qual é o sentido de ser o melhor amigo do rei se ele não pode fazer nem isso. O pai de Kuno diz que apenas o rei e pessoas diretamente autorizadas por ele podem encontrar os feiticeiros reais, que raramente deixam um castelo e não encontram plebeus.
Kuno entende seu dilema agora, mas tem uma solução pronta para isso. Ele diz a seu pai que irá com ele ao Palácio Real na próxima vez que ele for falar com o rei, e então se perderá lá. Os feiticeiros reais o encontrarão, e através de alguma armadura de enredo, plot armor, ele será aceito como aluno deles. O pai de Kuno diz para ele parar de assistir tanto anime e novela coreana, porque as coisas não funcionam assim na vida real. Ele diz que seu plano não tem garantia de que funcionará, mas Kuno está confiante de que conseguirá o que quer. Ele pede ajuda à mãe, e como ela o favorece muito, implora ao pai para fazer alguma coisa. O cara é gado de sua esposa, então ele concorda em falar com o rei sobre o assunto, mesmo que não tenha muita esperança de que o plano dê certo. Alguns dias depois, um feiticeiro mestre recebe um arquivo de outro feiticeiro de alto nível. Ele fica surpreso com um feiticeiro aprendiz aprendendo a se tornar aluno do feiticeiro real Zou. Mas a garota diz a ele que o garoto parece talentoso e a princesa Mirei está perdidamente apaixonada por ele. O mestre não se importa com isso e começa a ler o arquivo de Kuno em detalhes, e isso é o suficiente para deixá-lo interessado no garoto. Alguns dias se passam desde então e finalmente Kuno recebe a ligação do Palácio Real para se apresentar ao feiticeiro real. Ele entra em uma carruagem ao lado de seu pai, que parece muito feliz com a maneira como as coisas se desenrolaram. Kuno afirma que a amizade entre o rei e seu pai deve ser muito profunda se ele se preparou para uma demanda como a dele. Mas seu pai responde que a verdadeira razão pela qual estão tendo a oportunidade de se encontrar com o feiticeiro real é porque o feiticeiro-chefe da corte se interessou profundamente por Kuno e suas habilidades, e também queria encontrá-lo. Seu pai então pergunta que tipo de magia ele é capaz de fazer neste ponto, e Kuno imediatamente recita um feitiço e cria uma pequena bola de água que rapidamente se converte em um gato preto e se senta em seu colo. Seu pai fica maravilhado com isso, afirmando que não pode acreditar que algo assim poderia até ser alcançado por magia, e começa a tocar o gatinho. Ele fica surpreso que o gato nem parece magia ou água, parece apenas qualquer outro gato aleatório que ele pegaria na rua. Kuno diz a ele que só recentemente dominou a aparência do animal, já que antes disso estava apenas conseguindo criar animais que eram completamente transparentes. Mas das últimas vezes ele está conseguindo mudar a cor dos animais como quiser. Seu pai começa a brincar com o gato felizmente, e Kuno pergunta se eles deveriam pegar um gato de verdade para casa. Como um pai típico, ele recusa, afirmando que criariam muita bagunça na casa. Além disso, ele também pode tropeçar neles e se machucar. Acima de tudo isso, ele afirma que a mãe de Kuno prefere cachorros de qualquer maneira, então ele realmente não tem escolha em querer um animal diferente. Logo, eles entram na capital e são imediatamente recebidos por uma garota de cabelos prateados chamada Rei, que é a segunda princesa do reino e a irmã mais velha de Mirei. Kuno a cumprimenta calorosamente, afirmando que é muito afortunado por ter uma mulher tão bonita quanto ela como cunhada. Seu pai se pergunta se seu filho é da rua, mas decide pensar sobre isso mais tarde. Rei sorri, afirmando que ouviu muito sobre Kuno de sua irmã mais nova e adoraria ter uma longa conversa com ele. Ela também nota um gato e pergunta a eles se o gato precisaria de alguma comida especial. Mas no momento em que o pai de Kuno coloca o gato de volta no chão, Kuno para seu feitiço e o gato mais uma vez não é nada mais do que uma poça de água. Rei percebe que Kuno parece ser muito mais habilidoso do que ela pensava anteriormente. Enquanto seu pai está triste com o fato de que não conseguiu dar um nome ao gato, Rei se oferece para levar Kuno até a Torre Negra, enquanto seu pai afirma que ele também terá uma conversa com o rei e então talvez vá para casa. Kuno diz a ele para não se preocupar com ele, pois depois da Torre Negra, ele tem a intenção de visitar Mirei e talvez levá-la para um encontro. Seu pai diz a ele para aproveitar seu tempo lá e promete providenciar uma carruagem para ele sempre que decidir voltar para casa. Rei logo leva Kuno até a Torre Negra e no caminho pergunta se ele está confortável caminhando ou se precisa de alguma assistência. Kuno responde que está perfeitamente bem e imediatamente começa a fazer a ela um monte de perguntas que a confundem, pois são todas perguntas de nível Stephen Hawking em termos de magia. Ela diz a ele que não pode ter uma discussão tão avançada enquanto caminha e pergunta se ele sabe sobre o número de filhos que o rei atual tem. Kuno nunca pensou sobre isso até agora. Então Rei revela que o rei é um verdadeiro garanhão e produziu 7 príncipes e 10 princesas, um após o outro. Ela é a segunda princesa, enquanto Mirei é a nona. Mais do que isso, a parte interessante sobre este país é que a sucessão ao trono não funciona como o normal, onde o trono passa para o filho mais velho depois do rei. Neste país, eles seguem algo chamado meritocracia,
onde todos os príncipes e as princesas serão avaliados baseados em suas habilidades e méritos, que podem variar baseados em seus talentos e no nível de devoção que mostram a uma arte em particular. Isso significa que até o príncipe ou princesa mais jovem tem uma oportunidade igual de ganhar o trono independentemente da sua idade. Ela diz ainda a ele que ela mesma já renunciou ao seu direito ao trono nesta sucessão ao escolher se tornar uma maga, e agora está trabalhando para aprimorar suas habilidades como uma das melhores magas do país. Enquanto passava pelo corredor, um sentimento repentino o atrai para a janela de onde ele olha sem rumo na direção de uma torre escura, da qual ele podia sentir todos os tipos de seres mágicos diferentes. Logo, Risha diz a ele algo muito importante, pois ela acha que há uma pequena possibilidade de que ele possa ser arrastado inutilmente para a luta pela sucessão. Ela diz a ele para não se afiliar a nenhuma facção até ter certeza de sua decisão, e também diz a ele para nunca falar algo que possa ser usado contra ele para fazê-lo parecer mal. Em troca de insights tão valiosos, Kuno decide retornar o favor mostrando a ela sua técnica mágica especial, onde ele congela uma fina camada de água sob seus sapatos, criando uma fina camada de gelo, que poderia ajudá-los basicamente a patinar no gelo. Ela adora a ideia e imediatamente diz a ele para deixá-la experimentar uma vez. Kuno rapidamente usa magia nela também, e então ambos começam a patinar pelos corredores como um bando de loucos enquanto os guardas tentam persegui-los, pois não podem deixar Ray se machucar com nada. Infelizmente, Ray e Kuno são muito mais rápidos que o guarda e conseguem escapar deles. Mas sua sorte logo acaba quando um cavaleiro avista os dois e imediatamente dá perseguição. Kuno pergunta se eles deveriam parar, mas Ray estava se divertindo demais e diz a ele que eles provavelmente podem fugir do cavaleiro. Mas foi aí que eles estavam errados, pois o cavaleiro consegue pegá-los e os leva para fora no jardim para uma boa bronca. Mais tarde eles foram escoltados em direção à torre, onde ele logo é apresentado a Et, o feiticeiro-chefe do reino. Kuno fica humilde com sua presença, pois percebe o quão grande é o mundo. Ele pensava antes que a magia de Ray era impressionante, mas comparado até a isso, Et parece estar em um nível completamente diferente. Et imediatamente pergunta se ele nasceu com uma crista de água e Kuno responde afirmativamente, antes de afirmar que ele realmente não tem muita ideia sobre essas cristas. Et explica que existem 7 tipos diferentes de cristas que os magos podem ter, e elas se correlacionam com suas afinidades mágicas como fogo, água, terra, vento, luz, escuridão e aves. Ao lado disso, cada crista tem uma classificação em termos de estrelas de 1 a 5, o que torna as 2 estrelas de Kuno uma ocorrência bastante comum. Ray responde que até ela é uma maga de vento de crista de 2 estrelas. Kuno imediatamente entende, afirmando que pode sentir imediatamente que ele e Ray são como queijo processado americano, enquanto Et parece ser uma roda artesanal de parmesão envelhecido. Et concorda que a descrição parece boa o suficiente e revela que ele na verdade tem 4 estrelas. Imediatamente depois disso, os leva todos para o campo de treinamento abaixo e diz a Kuno que vai testá-lo um pouco para medir sua proeza mágica. Kuno fica um pouco intimidado, se perguntando se isso significa que um mago real estará pronto para se tornar seu tutor se ele conseguir passar no teste. Mas ele realmente não tem muito tempo para refletir sobre tudo isso. Como Et imediatamente convoca um estudante mais velho, que também era um mago real, e diz a ele para demonstrar sua magia de água. O mago recita o feitiço e imediatamente uma variedade de gotículas mágicas de água aparecem no ar, criando um padrão brilhante, enquanto se vira para Kuno e diz a ele para conquistar a magia do garoto com a sua própria. Ele pensa sobre o tempo em que Jane diria a ele sobre como ele não só pode criar água, mas também pode manipular a água já presente no ambiente. Até hoje nunca foi um problema para ele, mas ele nunca realmente tentou ganhar controle sobre a água que outro mago criou. Ele percebe que Et criou sem esforço uma tarefa que nem ele nem Jane pensaram, e agora ele terá que lidar com isso na hora. Ele decide dar uma chance, e imediatamente tenta tirar o controle do mago de cabelos prateados. No início ele pensou que poderia funcionar, mas ele atinge um obstáculo quando as gotículas de água começam a resistir, enquanto o mago consegue manter suas gotículas sob sua própria magia sem esforço. Et parece estar muito interessado no que iria acontecer a seguir. Mas Kuno não é de perder tão facilmente, então ele dá tudo o que tem e usa toda sua resistência para tentar ganhar controle. Para a surpresa de todos, Kuno consegue tirar 2 das bolas de água do mago altamente treinado e experiente, antes que Et ponha um fim nisso. Kuno cai de joelhos, respirando com dificuldade, enquanto o mago de cabelos prateados responde honestamente que nunca poderia ter pensado que um mero garoto poderia tirar 2 de suas bolas de água. Ele então se vira para Et afirmando que está disposto a aceitar o garoto sob sua tutela, mas imediatamente os outros magos começam a intervir, afirmando que eles também gostariam de ter Kuno como seu pupilo. Et diz a todos eles para calar a boca, pois ele quer ver o que mais Kuno pode realmente fazer, e pede a ele para criar algo em que pensou.
Kuno imediatamente cria um trampolim com a ajuda de sua magia de água, e imediatamente Et começa a pular em cima dele, se divertindo muito. Os outros magos entram na fila querendo tentar, pois querem entender como funciona e se podem recriá-lo. Et, no entanto, diz a Kuno que quer que ele passe a noite no castelo, para que eles possam ver do que mais Kuno é capaz. Kuno responde que, infelizmente, ele tem um encontro com Mary, então ele precisa levá-la para jantar hoje à noite. Nesse momento, Ray pergunta a ele se ele pode criar quaisquer outros animais de sua magia, ou talvez humanos. Kuno responde que pode fazer ambas as coisas, e imediatamente cria uma boneca humana feita de magia de água na forma de sua criada. Ainda não está perfeita, então a criada está um pouco translúcida. Além disso, ele não ajustou seus movimentos perfeitamente, então isso também é um problema no momento. O mago de cabelos prateados pergunta se ele pode fazer as bonecas fazerem alguma coisa, e Kuno conta a eles sobre a vez em que tentou fazê-las voar, mas não foi bem recebido, pois a boneca parecia idiota enquanto fazia isso. Et fica interessado e Kuno é forçado a demonstrar. Ele começa a brincar com a boneca, enviando-a para o ar para frente e para trás de novo, assustando metade das pessoas do castelo, o que lhe rende uma bronca mais uma vez, e todos são forçados a pedir desculpas. Logo, o pôr do sol chega e Et diz a Kuno que ele passou com sucesso nos testes, e ele pessoalmente designará a Kuno um feiticeiro, para que ele possa aprender a usar sua magia melhor. Kuno fica muito feliz com isso e vai contar a seu pai, que está irritado já que ouviu reclamações sobre seu filho 2 vezes em questão de horas e o repreende por ser irresponsável com sua magia. Logo, seu pai parte para voltar à sua mansão, deixando Kuno para trás com Ray, que percebe que ele precisa ir até Mary ou chegará atrasado para o jantar. Ray diz a ele que eles devem usar sua magia para chegar até Mary, caso contrário chegariam atrasados. Então eles decidem fazer um pequeno experimento, enquanto Kuno cria uma bolha de água, e Ray usa sua magia de vento para impulsioná-los para frente, como o tapete mágico de Aladdin, enquanto sobem pelos céus, e chegam perto da câmara de Mary em pouco tempo. Infelizmente, Ray se esquece de diminuir gradualmente sua magia e a desliga completamente, o que faz com que eles caiam e sejam pegos pelo Cavaleiro Dario pela 3ª vez hoje, que está muito irritado e mais uma vez lhes dá uma longa palestra, enquanto Mary espera por seu príncipe encantado em seu vestido. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.